Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a coluna Comunicação e Trabalho do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que recebe hoje um ganhador, um premiado, que é o João Augusto Moliani, que ganhou o prêmio de melhor tese da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas. O trabalho do Guto, nós já somos íntimos, né, Guto? Eu vou te chamar de Guto durante a entrevista, fala sobre o trabalho em agências de comunicação, processos produtivos, identificação da atividade no jornalismo de rabo preso com o cliente. Para conversar sobre o cenário do trabalho dos comunicadores em agências de comunicação, vamos conversar com o Guto hoje. Guto, me explica um pouquinho, já para começar, esse de rabo preso com o cliente que você colocou no título da sua tese. Esse título ele faz alusão, quer dizer, você que é mais novinha não vai, talvez nem lembre disso, né? Mas faz alusão a um slogan da Folha de São Paulo nos anos 90, ela era comandada pelo Frias Filho, né? Pelo Otávio Frias Filho, e o slogan era o jornalismo de rabo preso com o leitor, né? Então foi um slogan de muito tempo e teve muito impacto, porque foi no momento de reestruturação, né, do jornalismo da Folha de São Paulo. E a gente fez essa alusão porque o meu objeto de estudo era os jornalistas, né? E tinha toda uma questão de fundo de a assessoria de imprensa ser considerado também uma espécie de jornalismo. Há esse raciocínio ainda entre os profissionais, né, que atuam nessa área, especialmente os jornalistas, e daí o estudo revelou que isso não acontece. Então, por isso que eu falei que um jornalismo de rabo preso com o cliente. Tecnicamente falando, não é jornalismo, né? Porque se está com o rabo preso com o cliente, é outra coisa. Guto, e me fala um pouquinho mais sobre o cenário que você encontrou nessas agências de comunicação. Conta um pouco para a gente qual foi o corpus empírico, né? Que é para a turma entender aqui foi onde você pesquisou, né? Esse cenário das agências de comunicação, porque a gente percebe que tem também uma redução nas redações tradicionais, e esses profissionais estão se formando e estão indo parar também nessas agências de marketing. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse cenário das agências de comunicação que você pesquisou. Bom, eu pesquisei agências em Curitiba, né? Porque é onde eu vivo, né? Eu gostaria de pesquisar essas grandes agências também de São Paulo, né? Mas não foi possível. Então eu pesquisei duas agências, eu visitei várias agências, né? Mas o meu estudo de campo foi feito em duas, inclusive pelo volume que isso gera, né, de trabalho. Essas duas agências, elas atuam, na realidade, o foco da minha pesquisa eram agências que trabalhassem com assessoria de imprensa, como um dos carros-chefes dos serviços oferecidos, porque a assessoria de imprensa é a atividade que é dita jornalística dentro desse processo. Então, a minha primeira percepção nas visitas no geral das agências, todas as agências que eu visitei, não só as que eu pesquisei efetivamente, mas todas as que eu visitei, elas trabalham no modelo Open Office, né? Você não tem divisão, não tem salas, assim, são espaços amplos, às vezes com uma bancada só, às vezes com várias mesas, né, com estações de trabalho, digamos assim, né? Mas todas elas trabalham com esse conceito de Open Office. Então esse foi o primeiro elemento que me chamou a atenção. O segundo foi que apesar das conversas, né, amistosas que as pessoas travam no cotidiano, a assessoria de imprensa, as agências de comunicação, elas são ambientes razoavelmente silenciosos, que diferem um tanto do meu período de atuação, né, nessa área, o que me provocou um estranhamento. E um outro elemento que me provocou um estranhamento também no primeiro contato com as agências
foi o fato das pessoas ficarem o tempo todo, praticamente, dentro das agências, inclusive nos horários de almoço. Esses trabalhadores, boa parte deles, eles levam as refeições de casa, né, para o trabalho. E aí se alimentam nesse ambiente que é o ambiente do trabalho. Então, é uma coisa que, por exemplo, no meu período de atuação, era... Não que não fosse possível fazer, mas não se cogitava esse tipo de situação, porque você tinha um tempo privado seu fora do ambiente de trabalho, no horário do almoço. Então, esses foram os três principais impactos iniciais que eu tive na visita das agências. Esses ambientes, eles estão estruturados para ter um controle visual e um contato visual dos trabalhadores, né? Há um espaço, em algumas agências, por exemplo, como esses espaços são de bancadas, tá? Você tem menos condições de individualizar a sua atuação ou o seu ambiente de trabalho. É especificamente um ambiente de trabalho coletivo, né? Como uma indústria, uma linha de produção, digamos assim, né? Quando você tem estações de trabalho, não. Eu percebi que, por exemplo, assim, as pessoas personificam um pouco mais esses ambientes. Então, por exemplo, eu consigo ver aí no seu ambiente de trabalho alguns objetos decorativos na estante atrás de você, como na minha estante aqui também tem, tá? Então, quando é a estação de trabalho, o sujeito consegue, realiza esse tipo de coisa, né? Ele personifica um pouco mais, ele humaniza um pouco mais o ambiente de trabalho. Mas quando é com bancadas assim, é muito difícil. E esses tipos de ambientes, eles tiram um tanto da individualidade dos sujeitos, né? Nos diálogos, nos contatos mais próximos. Essas conversas, isso tudo, vai tudo para o ambiente virtual, né? Então, o que eu notei na pesquisa é uma intensificação dessa atividade de diálogos e conversas e convívios por meios digitais. Que antes a gente fazia, por exemplo, né, não sei se dá para dizer que antigamente se fazia isso, mas antes a gente fazia isso no café, né? Vamos tomar um café e você sai com o teu colega e vai tomar um café e volta. Então, isso hoje foi incorporado nesse cotidiano, nessa atuação. Você está me dizendo, então, é que aquele ineditismo, espontaneísmo que a gente se esbarrava no café, conversava sobre a família ou sobre mesmo o trabalho, hoje ele está no ambiente virtual, certo? Está no ambiente virtual. Né? Está no ambiente virtual. Qual é o impacto dessa mudança até numa certa cultura organizacional desse profissional? Olha, é muito engraçado a gente observar isso na assessoria, porque os jornalistas eles se movimentam muito pouco, né? A gente sabe disso a partir das redações, né, do chamado jornalismo sentado, mas nas agências de comunicação isso também se repete. Então as pessoas ficam muito mais tempo sentadas e efetivamente trabalhando. Essas conversas elas são incorporadas no momento do trabalho. Você não tem uma separação entre o convívio com os colegas, né, ocasional, assim no café, por exemplo, e o trabalho. Acontece tudo simultaneamente. Há uma intensificação muito grande do trabalho dos assessores. Eu imagino que outras categorias profissionais passem por isso também, no que eu chamei de efeito alt-tab. Tá? Então, é como nós estamos aqui conversando. É como se eu conversasse com você e automaticamente, enquanto você faz a pergunta, eu desse um alt-tab e consultasse uma rede social, ou fizesse uma pesquisa, ou digitasse algo no computador. O que eu senti, né, e percebi nessa pesquisa foi a eliminação dos tempos mortos de uma forma muito intensa, né? E a apropriação
dos horários, não só pela organização, agência, né, dos trabalhadores, de todo o tempo livre. Sabe? Então, há um imbricamento do pessoal com o profissional de um modo muito intenso. Sabe? Né? E a gente está vendo bastante isso, né, Guto, agora com a própria pandemia, né? Então, acho que acredito que a pandemia tem, inclusive, borrado ainda mais os limites, porque o trabalho de boa parte dos profissionais de comunicação está dentro de casa, certo? Né? Então, e está dentro de casa, o aparelho é seu, então fica imaginando um comunicador dessa agência que você estudou de folga, mas não para de entrar notificação ali no aparelho dele sobre o trabalho, né? Você chegou a ver esse tipo de caso? Sim, na realidade, tem uma expressão que uma jornalista usou que eu achei impressionante, né? Ela ter dito isso, porque ela estava num show, né, e recebendo as mensagens, e ela não percebeu, e a outra assessora, que trabalha em equipes, né, às vezes em duplas, atendendo os mesmos clientes, conseguiu resolver o problema. Daí ela falou assim, porque a gente está vivendo, né? Entendeu? Então a gente vive, mas está trabalhando. Então, assim, esses momentos de existência do ser humano fora do trabalho, eles só se dão se você desliga o celular, se você não tem acesso ao celular. Então, isso foi uma outra constatação também que eu tive na pesquisa, que é a intensificação do trabalho pelo uso do aplicativo de troca de mensagens, porque ficou muito fácil contatar as pessoas. Então, os assessores, eles continuam fazendo as coisas que a gente fazia, né, na assessoria de imprensa, ou seja, nós fazemos reuniões com os clientes, reuniões de pauta, reuniões de planejamento, né, mas o que havia antes era uma condição de trabalho em que você fazia essas reuniões semanais ou quinzenais, né, ou mensais, dependendo do cliente, e você tinha esse tempo até a próxima reunião para fazer todas as elaborações e trocar os materiais e aprová-los, etc. Então, esse tempo ele já não tem mais, porque os aplicativos de mensagem presentificam os sujeitos. Então, os clientes eles usam esses aplicativos para controlar e acompanhar praticamente em tempo real assim, o que está sendo feito. Então, se você pega um assessor de imprensa, por exemplo, um assessor de comunicação, né, que é o mais adequado de chamá-los, né, e ele atende 5 clientes, ele se programa para atender os clientes um por dia, por exemplo, ele não consegue fazer isso, tá, por conta desses aplicativos. Porque os outros 4, os 5 clientes deles, cotidianamente, não quer dizer que sejam todos os dias, né, entram em contato com ele pelo WhatsApp, né, a ferramenta mais comum, para pedir informação, para saber como é que está. Tá? Então, é uma coisa assim, impressionante. E isso se dá não só nos momentos em que o sujeito está na agência. Porque o contato pelo WhatsApp, ele se dá... nós não temos uma etiqueta profissional para isso, né? Seria necessário até ter uma etiqueta profissional para isso. Mas ele se dá a hora que o sujeito liga o celular, né? A hora que ele resolve a dúvida, que ele tem uma dúvida. Então, anteriormente, você tinha que anotar essa dúvida, esperar para falar e pensar em alguma coisa nesse sentido. Agora não, o sujeito saca o celular e encaminha a dúvida para o assessor. Então, e não importa a hora, né, Guto? Não importa a hora, é impressionante. Agora, isso que você está falando me chama muita atenção, porque a gente tem discutido muito o direito ao desligamento, né? Não só na nossa área da comunicação, como outras, mas essa é uma questão muito relacionada à própria jornada de trabalho. Você verificou que há essa discussão sobre a extensão da jornada de trabalho entre os comunicadores das agências ou já há uma certa naturalização? Porque eu acho, Guto, assim, queria até saber da sua opinião, como houve um mito do jornalista Superman
também há um mito do profissional comunicador workaholic, que isso é bom, né? É sinal de eficiência. Você verificou esses casos também no seu estudo? Sim. Tá? Eles ficam disponíveis 24 horas, sabe? E o argumento é assim, o cliente pode precisar deles a qualquer momento. Então, efetivamente, eles só não estão disponíveis quando estão com o celular desligado. Uma das entrevistadas, por exemplo, falou assim, ó, que ela põe o celular dela no silencioso no horário que ela vai dormir. Então, aquele horário ela não recebe chamada, não apita o celular, nada, né? Mas é só durante o período que ela está dormindo. O resto do todo o período ela está conectada. Por quê? Ela não está só conectada aos clientes. Parte desses trabalhadores fazem outras atividades. Então, fazem freelas, prestam serviço para outros grupos. Né? Então, não há um trabalho normalmente. Então, há uma intensificação muito grande, né? Mas no caso dos jornalistas nas agências, sim, eles estão disponíveis, isso é oferecido, inclusive, para os clientes, né? Não de uma forma explícita, né? Porque daí geraria vínculos e essas coisas, mas os clientes sabem que eles podem contar com os assessores 24 horas por dia. E os assessores se disponibilizam a atuar 24 horas por dia. Não acontece sempre. Tá? Não acontece sempre. Não é uma coisa assim... mas eles têm essa disponibilidade. E isso é um troço tão sério, né? Porque, por exemplo, uma das pessoas que eu conversei, e isso eu sei que não foi só uma, na realidade, mas ela narrou isso, que ela em férias, passeando, ela fica tendo ideias e anotando coisas que ela pode produzir quando ela voltar para o cliente dela. Né? Então, mesmo nas férias, esses assessores, que alguns são chamados de atendimento, né? Eles não desligam do ambiente de trabalho. Com a pandemia, eu imagino que isso se intensificou muito mais, né? Então, há uma questão séria aí que eu acredito que vai envolver questões de saúde muito em breve. Né? Muito em breve isso deve começar a gerar alguns problemas. Né? Porque quando eu fiz... Agora... Desculpa, pode falar, Guto. Porque, por exemplo, assim, a gente percebe algumas tendências, né? Quando eu fiz o primeiro estudo que eu decidi estudar, pesquisar o trabalho nas agências, eu lembro que a grande maioria dos trabalhadores nas agências de comunicação eram contratados, né, pela CLT. Quando eu fiz a pesquisa, né, a maioria já era MEI. Né? Quando eu terminei a pesquisa, que eu dei o retorno para os ambientes que eu pesquisei, etc., não tinha mais CLTistas nas agências. Eram todos MEI. Então, quer dizer, foi uma tendência que a gente constatou do início da pesquisa, que num prazo de 2 anos, 2, 3 anos, se eu não me engano, dominou o mercado, como uma nova variante do vírus, aí, sabe? E essa questão da saúde, ela vai impactar, porque as pessoas naturalizaram estar conectadas ao trabalho, porque elas naturalizaram estar conectadas aos aplicativos de mensagens e redes sociais. Como o trabalho está conectado nos aplicativos de mensagens e redes sociais, eles naturalizaram essa questão de estar disponível para o trabalho, que não é uma coisa muito saudável. Né? Exato. Acho que a gente está falando aqui, para quem entrou agora, né, ou depois a gente ter iniciado, a gente está falando da tese que foi premiada do João Augusto Moliani, onde ele fala sobre o cenário do trabalho dos profissionais de comunicação em agências de comunicação, e ele faz apontamentos muito fundamentais que devem ser feitos. Então, ele chama aqui de efeito alt-tab, essa questão de você você não conseguir ficar concentrado somente numa tarefa, ou às vezes o próprio trabalho exige isso, né, Guto? Não é só a atenção, mas há estudos, né, falando sobre o tempo que a gente consegue ficar conectado.
E a gente vai conectando outras coisas e o impacto disso para o nosso cérebro, para a nossa saúde, a própria identificação do trabalho. O Guto relatou aqui que uma funcionária de férias estava ali anotando o que ela poderia, né, no meio dos passeios, ela tinha insights, ela anotava isso para poder contribuir com o seu cliente, ou outra que estava no meio do show, não viu uma demanda, ainda bem que ela não viu, hein, Guto? Fico imaginando ela tentando encaminhar uma demanda de trabalho. Ou seja, é um cenário que tem aprofundado, né, a precarização do trabalho e o que o Guto chama aqui de densificação do trabalho. Então, a gente está conversando sobre esse cenário, Guto, e eu queria conversar com você agora sobre as mudanças da própria atividade em si. O que você observou? O que mantém, já que você tem experiência, né, em agência antes desse período, e o que mudou das atividades em si? Quais são as atividades desses profissionais numa agência de comunicação? A primeira coisa que mudou foi a relevância da própria imprensa, né? Então, quando você tinha assessor de imprensa como uma designação, hoje a designação dominante é assessor de comunicação. Esses profissionais eles não se veem mais só como assessor de imprensa. Por quê? Porque a imprensa perdeu um papel exclusivo, digamos assim, que ela tinha de mediar o discurso social. Isso foi para outros ambientes, né? Foi feito por outras pessoas, inclusive. Então, isso é feito pelas próprias organizações e por influenciadores, por blogueiros, né? Jornalistas autônomos. Então, houve uma mudança nesse aspecto. Antes você tinha alguns veículos de comunicação para poder destacar a organização na qual que você atua ou a que você atende, e agora não, agora você tem uma infinidade de seres que orbitam esse universo da divulgação. Eu presenciei, por exemplo, clientes da agência argumentando que eles se interessavam mais por influenciadores do que propriamente pela imprensa, né? Então, isso implica nos profissionais terem que agregar outra formação, sabe, para a sua atuação profissional. Então, o jornalismo só, a formação em jornalismo, ela não dá conta do trabalho em agência de comunicação, né? Tanto que todos os profissionais, todos, se eu não me engano, que eu entrevistei, que eu participei do cotidiano deles, tinham especializações, ou concluídas ou em curso, na área da comunicação organizacional, do marketing, sabe? Para eles compreenderem um pouco mais desse negócio, para além da assessoria de imprensa, né? Além desse aspecto, como houve na própria imprensa um imbricamento da relação entre o editorial e o comercial, as agências incorporaram isso, né? E eles usam isso, né, a seu favor. Então, intensificou o trabalho na redação, o jornalista da redação não consegue mais dar conta desse trabalho sozinho, ele necessita do apoio da agência. A agência muitas vezes propõe a pauta para o jornalista já mastigada de acordo com os interesses do seu cliente. Como o jornalista não tem condições, ele aceita essa pauta, às vezes dá uma trabalhada nela, mas muitas vezes ela é enviesada por um olhar, né, daquela própria agência. E fora isso, tem todos essa necessidade de acompanhamento do que acontece nas redes sociais, para saber aonde que está acontecendo a influência. Então é muito mais difícil do que era no meu tempo. Que era difícil já você emplacar materiais na imprensa, tal, principalmente na imprensa nacional, nós que não somos de São Paulo e do Rio, né, somos de Curitiba, já era difícil. Agora você tem um espectro comunicacional muito mais amplo. Então é uma atividade assim, bastante desgastante, lógico. As pessoas estão realizadas, as que eu conversei. Havia do grupo, um grupo minoritário dos jornalistas que pretendia ir para a redação, né, muito pequeno mesmo. A maioria estava realizada fazendo aquela atividade.
Mas é uma atividade que exige muito mais dos comunicadores do que se exigia quando bastava ser jornalista. Tá? Os jornalistas ainda são dominantes, a característica principal é a qualidade do texto, que permanece, efetivamente, é a qualidade do texto. A gente percebeu nesse trabalho que os jornalistas eles têm uma maleabilidade profissional muito grande. Sabe? A adaptação, a estrutura, ao movimento das diferentes formas de comunicar é facilmente absorvida por esses profissionais. Mas muitos deles, por exemplo, já não se consideram nem jornalistas e nem assessores de comunicação. Muitos deles, quando eles estão focados exclusivamente no processo de produção para as redes sociais das organizações, por exemplo, eles se chamam como produtores de conteúdo. Então, você tem espectros diferentes. Antes, você tinha assessor de imprensa e a gente produzia conteúdo para todos os lugares. Agora não, você já tem subdivisões aí, porque são caminhos muito distintos. Sabe? A explicação que eles me deram sobre como emplacar um cliente, por exemplo, no LinkedIn, e como fazer um cliente ter destaque dentro de uma sociedade, por exemplo, assim como a cidade de Curitiba, né, ou o Paraná, são completamente distintas. Então, há sim uma necessidade de aperfeiçoamento constante, porque é muito dinâmico e muito amplo o espectro da comunicação que esses lugares atuam. Né? Consequentemente, o trabalhador vai ter que dedicar parte da sua vida privada para esse tipo de situação. Né? Mas o que eu constatei é que, se ele tiver interesse nessa formação, normalmente as agências investem. Sabe? Não que elas custeiem todos os cursos e tal, mas há um subsídio para o aperfeiçoamento dos profissionais. Aqui em Curitiba, né? Pelo menos foi o que eu percebi. Sem dúvida, esse ecossistema está muito mais complexo, né, da sua época, não chamando você de velho, né, Guto? Porque você não é tão velho assim, né? Mas mais ou menos, né? Porque eu já fui vacinado com a primeira dose. Né? É uma marca que revela a idade. Mas você falou, né, dessa questão do própria falta, né, de limite entre a parte editorial e comercial, e a gente vê, né, hoje nos sites de notícia, por exemplo, lá embaixo, né, várias matérias produzidas como se fossem matérias, com estética de matérias, mas que são anúncios, né, são links patrocinados. E eu acho que isso é bem importante, esse apontamento, né, onde tudo passou a ser a produção de conteúdo. E é claro, a gente não está falando sobre jornalismo aqui na nossa entrevista, mas é claro que isso também afeta a própria relevância e o papel do jornalismo hoje na nossa sociedade, né? E tudo vira métrica das plataformas de comunicação. Então a gente acaba ficando ali preso, né, numa certa caverna do dragão, sempre correndo atrás das métricas das plataformas de comunicação, sem observar mesmo os objetivos, né? Porque tem gente que fala, não, quero tanto like, são só essas medidas, quando o objetivo da organização acaba se confundindo com o próprio objetivo da plataforma, né, Guto? Isso. Sabe que é interessante, né? Alguns profissionais, eles trabalham os textos jornalísticos, porque antes eu lembro que havia uma precisão maior do texto de acordo com o objeto retratado. Tá? Então, essa precisão, por exemplo, ela é deixada de lado, muitas vezes, porque você precisa adequar essa linguagem aos mecanismos de busca, aqueles CEOs, né, por exemplo. Então, e há outros elementos do jornalismo que foram abandonados. Né? Você, por exemplo, tem, apesar de no código de ética dos jornalistas dizer que você deve ouvir várias fontes, né? E no código de ética não fala do contraditório, né? A gente que profissionalmente desenvolveu isso de sempre ouvir o contraditório, eles se apropriam disso de um modo distinto. Eles ouvem várias fontes, mas sempre fontes favoráveis àquela visão que o cliente está permeando. E eles adaptam isso, né, à linguagem, e eles pensam efetivamente nos likes que isso pode dar, porque isso facilita o trabalho do jornalista. Como o trabalho na redação está muito intensificado, né,
há uma tendência, não quer dizer que ocorra, porque eu não pesquisei isso, né, do jornalista aceitar se esse trabalho for mais fácil de ser feito. Uma das minhas entrevistadas, por exemplo, falou que ela não fazia isso, né? Ela trabalhou muitos anos em redação, e ela dizia assim que esse tipo de trabalho mastigado que a gente oferece hoje, as agências oferecem hoje, ela ficava muito indignada, porque quando ela estava na redação, ela sentia como se estivessem usurpando o trabalho dela, né? Mas ela mesma ponderou, falou assim, considerando hoje, com a pouca mão de obra que tem nas redações, com a quantidade de coisas que esses profissionais têm para fazer, é uma alternativa que pode ajudá-los, né? Então, há esse conformismo, sabe, da aceitação do trabalho das agências para o desenvolvimento do trabalho jornalístico, né? Anteriormente você tinha uma certa revolta com isso, agora não. E eu não vejo, por exemplo, um preconceito, como já existiu, desse trabalho das agências ser desenvolvido por outros profissionais que não os jornalistas. Porque antes você tinha essa preferência de relação com jornalistas. Então, hoje não tem mais. A questão não é mais um relacionamento entre profissionais do mesmo tipo. É uma relação necessária, dada a intensificação de todos os trabalhos. Então, se é o jornalista que te manda esse material, ou se é relações públicas, ou se é alguém do marketing, ou qualquer outro, se estiver adequado a linguagem e a estruturação, para o pessoal da redação não faz tanta diferença, não. Coisa que, no meu tempo, por exemplo, era bem mais complicado, né? Os jornalistas, inclusive, pediam para falar com os jornalistas, né? Com quem fosse formado em jornalismo, porque a gente compactuava dos mesmos valores. Agora, esses valores foram diluídos pelo sistema neoliberal que a gente tem, né, que prioriza os likes, os retornos financeiros, né? Então há uma flexibilização aí dessa atividade, né? Sem dúvida, Guto, sua pesquisa é interessantíssima. O prêmio foi assim merecidíssimo pelo que a gente está ouvindo de você. Eu já li boas partes da sua tese, tem vários outros pontos para a gente abordar. Vamos trazer você de novo aqui na coluna do Barão para falar sobre isso, para falar sobre outras pesquisas, porque o Guto também ele é coordenador da faculdade do jornalismo, né, do curso de jornalismo da Federal Tecnológica do Paraná. Não, comunicação organizacional. Comunicação organizacional, isso. Ele está na área de comunicação organizacional. Então, ele está sempre metido em muitas pesquisas. A gente vai convidá-lo com certeza novamente. Eu queria parabenizar você pelo prêmio, mas principalmente pela pesquisa, pelo trabalho. Eu acompanhei também você correndo atrás dessas entrevistas, visitando as agências, né? Então, pelo trabalho que você fez, o Guto ficou lá observando, gente, esse trabalho nas agências. Ele gravou com profissionais, gravou o próprio trabalho, uma metodologia muito rica, muito complexa. Então, eu queria agradecer não só por essa conversa, por essa prosa que a gente teve hoje, mas também pela pesquisa que você desenvolveu. Com certeza teremos outros papos aqui na nossa coluna do Barão. Obrigada, Guto. Eu que agradeço, Ana. Só para auxiliar o pessoal que for assistir esse material, a minha tese não está disponibilizada ainda na biblioteca da USP, né, por conta da pandemia, mas no site da UTF-PR, eu acredito que se fizer busca por mecanismos de buscas, seja possível, porque eu disponibilizei um PDF para eles e eles criaram um link. Eu não sei como é que faz isso, mas eles criaram um link lá, então deve estar no site da UTF-PR mesmo, né? Daí vamos esperar passar a pandemia. Para ajudar, Guto, boa lembrança, a gente vai colocar o link também no site do Barão de Itararé, aqui na matéria desta entrevista nossa, que aí os interessados já têm um caminho ali mais claro para seguir. Tá bom. Então, tá bom? Ótimo. E quando você quiser, estamos disponíveis. Tá? Se quiser vir passar um pouco de frio aqui, tá? Eu vou. Com certeza eu vou. Agora no inverno vai ser um bom período, né? Se vacina e daí vem. Depois da vacinação, você me aguarde aí em Curitiba, porque eu vou ficar aí na sua casa um tempo. Tá bom. Beijo, Guto. Obrigada. Falou, Ana. Beijo. Até. Tchau.